Como é que a gente vai recebê-los? Como é que... Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. E Maria dê um abraço aí por toda a igreja a elas. Amém. A elas. Sejam bem-vindos e tenho certeza que Deus vai lhe ajudar muito. Amém. E vai resolver seus problemas. Amém. Quando a gente não consegue resolver os nossos problemas, nós colocamos na mão de Deus. Amém? E aqui são todos irmãos e todos aqui estão aptos para lhe receber e lhe ajudar no que for possível. Amém? Dito isso, vamos louvar o Senhor mais com um hino e nós entramos na palavra. Amém? Excelência.
Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor agora com um hino, chamando o Senhor para fazer parte, para estar aqui conosco esta noite, porque quando Jesus está presente, a glória de Deus se estabelece nesse lugar, amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo e oportunidade de estarmos aqui neste lugar, na tua casa. E nesta noite, nós estamos aqui para honrarmos a ti, para te exaltar o teu nome, Jesus, e dizer obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós desejamos dar-te louvor. Estabeleça o teu senhorio neste lugar. Tu és mais, muito mais que bem-vindo. Tu és bem-vindo neste lugar. Viemos te adorar. Viemos te adorar. Dedicamos este momento, essas canções a ti, Senhor. Em teu louvor te alegras ao ouvir os nossos corações. Reunimos-nos aqui em adoração a ti, Jesus, a ti, Jesus, a ti. Tu és bem-vindo a ti, Jesus, a ti, Jesus, a ti. Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo neste lugar.
pastor Ló está na obra lá na obra social, nesses 2 domingos. Aliás, no sábado, né? Ele fica muito cansado. E aí ele pediu que eu pregasse no domingo passado, pregasse nesse. No próximo domingo ele está de volta novamente. Amém? Abram suas Bíblias em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E eu queria falar esta noite sobre o poder da rendição integral a Jesus. De você render-se integralmente, totalmente a Jesus. Porque quando nós entregamos nossas vidas, nossos desejos, nossas finanças, nossos planos a Deus, encontramos uma vida abundante que Ele nos promete. Então, quando tentamos viver no reino de Deus, mas operamos de acordo com os valores do mundo, deixamos de perceber todo o potencial de Deus, todo o potencial que Deus tem para nós. E é por isso que a gente deve se render integralmente a Jesus e abandonar os valores do mundo. Porque assim nós temos acesso a todo o potencial que Deus tem para nós. Amém? Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus, demos a Tua palavra, Senhor, que possamos agora, a partir de agora, expor o que o Senhor tem para nós esta noite. Que o Espírito Santo use a minha boca e que leve aos corações aqui presentes o socorro, o prazer de estar ouvindo a Tua palavra, Senhor, se alimentando dela, para que possamos sair daqui felizes e satisfeitos, e também possamos dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém. Então, Paulo está dizendo assim: portanto, exorto-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Por causa de quê? Do favor de Deus, da compaixão de Deus, da graça de Deus, né? Dado àqueles que depositam o quê? Fé em Jesus Cristo. Então, exorto-vos, rogo-vos, suplico-vos, que deem tudo a Ele, ou seja, que se renda a Ele, a Jesus. Olha só, fazendo uma comparação, os nossos telefones, computadores, eles têm senha. Quando a gente quer acessar, a primeira coisa que a gente faz é põe a senha. E essas senhas é que abrem o acesso ao mundo das informações que contém no computador, que contém na internet, né? Vocês passam a ter acesso, ter todo o alcance a essas informações. E tanto está disponível para nós essa senha, que é inserida,
e para todos do mundo da internet. Se você põe a senha, os outros, cada um põe sua senha, você tem acesso a essas informações, né? Todas as coisas ligadas a elas se abrem. Você passa a ter acesso. Então, se você não souber a senha, você está com seu acesso bloqueado. Você não tem esse acesso a essas informações que o mundo todo tem. As informações estão lá, disponível, mas você não pode usá-las. Olha só, o que está disponível para você no reino de Deus, no plano de Deus e no programa de Deus? O que é que está disponível? Há muitos, infinitos benefícios para serem acessados no plano de Deus, no reino de Deus, tanto em relação à minha vida, como em relação à sua vida, e em relação ao plano de Deus. Mas lá tem um código de acesso para você acessar esses benefícios. E uma das razões porque muitos de nós vivemos vidas confusas é que não sabemos o código de acesso. Ou sabemos e não usamos, o que é pior. Então, os benefícios de Deus que estão disponíveis são para serem acessados por todos. Jesus morreu por todos. Os benefícios dele são para todos, mas você tem que ter o código de acesso. Se não são acessados, é porque a senha foi ignorada, rejeitada ou desconhecida. Tem muita gente que não conhece Jesus e por isso não tem acesso. Tem muita gente que conhece Jesus, mas não o busca e por isso também não tem acesso. O que Deus quer que façamos, então? Como Deus quer que façamos? E como avançamos nessa coisa chamada vida? Porque nós estamos aqui com um propósito. Ninguém nasceu aqui por acaso e aconteceu porque tinha que acontecer. Não. Todos nós temos um propósito aqui. Tem pessoas que não conhecem o seu propósito, mas tem. Dadas todas essas realidades caóticas da vida que nós enfrentamos, como navegamos bem na nossa existência? Como que a gente pode andar para superar todas essas adversidades que a vida nos traz? Existe um código de acesso. E se você conhece esse código de acesso e se utilizar deste código, ficará agradavelmente surpreendido com o que ele está disponível do Senhor para a sua vida. O código de acesso que eu me refiro e o que eu gostaria de falar hoje é o nosso chamado para retornar a Deus. E a senha é simplesmente a chamada, é o que nós conhecemos como rendição a Deus. Render-se a Deus. Que foi o que nós lemos e nós estamos explicando a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Quando você entender esse código e ativá-lo na sua vida, nas nossas vidas, nós teremos acesso a Deus em outro nível. Infelizmente, esse é um código que as pessoas não entendem e não querem. Muitas pessoas que estão no mundo desprezam isto. E, portanto, muitas vezes fica inutilizado, deixando-os bloqueados,
sem acesso ao que está disponível para eles. Quando se trata dessa coisa chamada viver, o apóstolo Paulo, em uma das passagens famosas nas Escrituras, ele fala isso exatamente no que nós lemos, Romanos 1 e 2. Essa passagem é muito conhecida pelos cristãos. Ele está falando aos cristãos e ele diz: cristãos, eu quero que vocês se rendam. Isto é, eu quero que vocês deem tudo de vocês. Eu quero que vocês dêem tudo de vocês a Deus. Entregue-se a Ele. E onde você entrega a sua humanidade e cada parte dela para Deus, as coisas começam a acontecer. E ele continua: eu exorto a vocês a fazer isso. Eu clamo, eu imploro, eu suplico a vocês a fazerem isso. Porque Paulo conhecia muito bem a senha. Ele fala numa terminologia intensa, porque ele quer que os santos em Roma e no mundo ouçam isso. Eu exorto a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo para os cristãos que eles se rendam. É isso que eu quero de vocês, que vocês deem tudo de si. A palavra rendição quer dizer, é onde você entrega tudo, sua humanidade, seu corpo e cada parte dele a Deus. E por que ele está incitando vocês a fazer isso? Ele diz: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Porque qualquer coisa que Deus vai fazer por meio de você, através de você. Amém. Deus, ele vai fazer isso no contexto de sua humanidade. Se ele quiser falar com você, ele vai usar os seus ouvidos, para que você ouça. Se ele quiser entregar um pensamento, ele vai usar a sua mente, para que você entenda. Se ele quer falar através de você, então ele usa a sua boca, como Deus está me usando aqui nesse momento. Amém, glória a Deus. Está usando a minha humanidade, como vai usar a sua em cada momento da vida. Se ele vai te guiar, ele tem que ter acesso aos seus pés. Ele vai dizer: ó, vá por aqui, vá por lá, e você vai usar seus pés. E Deus usa a nossa humanidade, o que significa que você precisa estar no estado total de rendição. Porque se você começa a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, Deus deixa de usar você. É você próprio que está se usando e não Deus usando você. Paulo, ele diz agora a razão pela qual você deve ser motivado a fazer isso. Ele diz assim: são as misericórdias do Senhor. Faça isso pelas misericórdias do Senhor, pela compaixão de Deus, pela graça de Deus. Porque nós não somos nada, nós dependemos da misericórdia de Deus, nós dependemos da graça de Deus. É o seu favor compassivo para conosco, a sua graça. Deve ser o fato motivador da nossa entrega. Se você tem consciência de que Deus tem misericórdia por nós, tem compaixão por nós, não deve ser nenhum sacrifício tão grande se entregar a Ele. Amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Paulo, ele passou 11 capítulos falando sobre as misericórdias de Deus. Tão importante que é isso, nós
estarmos conscientes disso, que não é pelo que nós fazemos, mas sim porque Deus tem misericórdia de nós. Deus nos deu a graça. A graça. Então, Paulo passa 11 capítulos falando em Romanos sobre as misericórdias de Deus. E antes de chegar no capítulo 12, que foi esse que nós abrimos lendo, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele diz o seguinte: o mundo inteiro precisa da misericórdia de Deus. Passou o capítulo 1 e 3 falando sobre misericórdia. Porque o mundo inteiro é culpado diante de um Deus santo. Quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, ele, como pai da humanidade que era, e eu já falei disso aqui numa das minhas pregações, ele imputou a nós o pecado. Nós já nascemos no pecado. Então, nós precisamos da misericórdia de Deus, porque nós somos culpados em relação a um Deus santo. Nós somos pecadores em relação a um Deus santo. Porque Deus, ele não pode baixar de nível, ele não pode baixar os seus padrões de santidade para atender às nossas necessidades. Ele deve manter os padrões iguais. E em Romanos 3, 23, Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele vem no capítulo 4 e ele diz assim, capítulo 4, versículos 2 a 5: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois diz as Escrituras, pois o que diz as Escrituras? Então ele está dizendo aqui, o Abraão, se ele foi salvo pelas obras, né, ele teria do que se gloriar, mas ele não foi salvo pelas obras. Diz assim: creu, repita comigo, creu. Creu Abraão em Deus. Isso aí quer dizer que foi pela fé. Pela fé em Deus. Creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. A fé de Abraão foi que o justificou. Não foram as obras de Abraão. Foi a sua fé que o justificou. Aí no versículo 4 diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém. É a fé em Jesus, a fé em Deus, que nos justifica de todo o pecado. Deus veio de uma maneira de fornecer a justiça que é pela fé em Jesus Cristo. Ele diz, não pelas obras, que é a recompensa dada, ou seja, que é a salvação. Não é pelas obras que nós somos salvos. As obras passam a ser a causa, não o efeito. Se Deus nos justifica pela fé em Jesus Cristo, a partir daí você se transforma e começa a fazer boas obras, porque Deus o justificou. Você é uma nova criatura. Ele diz, não pelas obras que é a recompensa dada, a salvação, mas para quem nele crê. É a sua fé em Cristo que você ganha o padrão justo que Deus exige. Quando Deus olha para você, se você tem fé e creu em Jesus Cristo, Ele não vai ver o seu pecado.
porque o sangue de Jesus te lavou de todo o pecado. Ele vai ver uma pessoa justa, uma pessoa santa, não por sua causa, mas por Jesus Cristo, seu Filho. Aí no capítulo 5, Paulo diz: tendo colocado fé em Cristo, você tem acesso a um mundo totalmente novo da graça. Ó, o código de acesso aí. A fé em Jesus Cristo. Você passa a ter um mundo novo da graça, onde durante tempos difíceis da vida, Deus está lá para te sustentar. Amém. Em tempos difíceis, Jesus está conosco para nos sustentar. Porque Ele não sustenta só a nós, Ele sustenta o universo. Tudo é sustentado pelo poder da sua palavra, que é Jesus. Aí no capítulo 6 ele diz que isso lhe dá uma identidade nova, porque você foi sepultado com Ele no batismo. Você foi ressuscitado para uma nova vida. Então você deve olhar para si com novos olhos. Não com o velho eu, mas com o novo eu. Aí ele vem no capítulo 7 e diz, capítulo 7 de Romanos: isso não significa que você não lutará. Ele diz: haverá luta com o seu velho eu, e o seu velho eu lutando contra o seu novo eu pelo controle de você. Porque a nossa natureza é má. Então o velho eu vai lutar com um novo eu. A partir do momento que você creu em Jesus e foi justificado, você começa num processo de santificação. É um processo. Aleluia. E durante esse processo você vai estar lutando, o seu novo eu vai estar lutando com o seu velho eu. E essa luta vai ser constante até quando Jesus vier ou nós formos a Ele. Aí lá nós receberemos a glorificação. Aleluia, Jesus. Então, ele vai prosseguindo. Paulo, no capítulo 8, ele diz que é por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa substituir a carne, para que você possa viver nova vida que Deus lhe deu na salvação. Então, você creu em Jesus, foi justificado, começa a luta do velho eu com o novo eu. Aí Jesus disse: eu vou enviar um novo Consolador, que é o Espírito Santo. E com o Espírito Santo dentro de você, porque na hora que a gente aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, você é selado com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te ajudar nessa batalha do velho eu com o novo eu. É Ele. Porque se fosse por nós somente, nós não conseguiríamos. Amém. Então Paulo chega no capítulo 9 a 12 e a pergunta é: bem, se é tão bom, por que o povo de Deus, de Israel, ainda não tem? E ele diz que não tem porque eles não acreditam. O povo de Israel, sem ser aqueles judeus messiânicos que já aceitaram Jesus, eles não acreditam que Jesus já veio. E é por isso que eles ainda não têm como obter isso, embora seja o povo de Deus. Mas Deus vai trabalhar com eles. E no final, eles vão reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui eu abro um parênteses. Israel, o povo judeu, Deus escolheu como seu povo.
E não importa o que eles façam, Deus vai transformá-los e eles vão crer em Jesus para serem salvos. Amém. Glórias a Deus. E quem for contra Israel está indo contra o povo de Deus, porque a promessa continua, ela não se encerrou. Deus disse para Abraão: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, muito cuidado quando ouvir essas notícias aí, dizendo que Israel não gosta de cristão, não sei o quê. Israel é um estado que aberto a todas as religiões. Eu fui em Israel, fui muito bem recebido. E sou cristão. E eu defendo Israel, porque é o povo de Deus. Amém. Não foi os judeus que crucificaram Jesus. Quem crucificou Jesus foi uma elite. Uma elite de fariseus e saduceus da época, gananciosos. E porque a palavra tinha que se cumprir. Jesus tinha que morrer para que nós tivéssemos o véu rasgado e nós pudéssemos ter acesso novamente ao Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Quem não tem esse entendimento, começa a ouvir besteira, a aceitar besteira, começa a achar que os valores do mundo são que são os corretos, e não é. Então Paulo, ele diz: portanto eu exorto você, portanto irmãos, que se apresentem seus corpos em sacrifício vivo, por causa do favor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, dados àqueles que depositam fé em Jesus Cristo. Exorto-vos, rogo-vos, deem tudo a Ele, porque a sua humanidade, o corpo, será mecanismo através do qual o que Deus tem que fazer e que será manifestado. Mas ele deve ter acesso ao seu corpo. Nós temos que dar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. Ele diz, então, a maneira como você deve fazer esta apresentação. Como eu já falei aqui, por uma rendição completa. Apresente seu corpo como um sacrifício vivo e santo. Esta é a rendição total, completa. E Jesus, ele falava por parábolas. E eu vou contar aqui também uma história. E eu vou resumir essa história. É a história do porco e a galinha. Certa vez, um fazendeiro estava vendo o porco e a galinha pastando, andando na sua fazenda, né? E o fazendeiro chamou o porco e a galinha e disse: olha, eu quero fazer um desafio a vocês dois. Vocês serão responsáveis por preparar o meu café da manhã. E um café da manhã diferente todos os dias. A cada dia, pelas próximas 2 semanas. Aí ele diz assim, ó: se vocês falharem, não variarem o cardápio, eu mesmo vou preparar meu café, sem opção, e será ovos com bacon. Ambos, tanto o porco como a galinha, ficaram super empolgados, né, em cumprir a missão.
Nos primeiros dias, tudo correu maravilhosamente bem. O porco, sempre proativo, já começava o dia pensando como é que seria o menu, né, do café da manhã do fazendeiro. Ele separava os ingredientes, planejava as tarefas que eram necessárias, controlando o tempo de cada tarefa, inovando no preparar, sempre com o objetivo bem claro de cumprir a meta estipulada. É só 2 semanas. E sempre contando com a ajuda da galinha, que cumpria todas as tarefas que lhe eram atribuídas. Mas quem planejava era o porco. Com o passar dos dias, as receitas foram ficando cada vez mais escassas. Ele não conseguia mais variar, ficava pensando e demorava mais tempo pensando de como ia ser o menu, né, até do que fazer, né, porque as opções estavam se acabando. Então, a galinha ficava sem tarefa, porque ele ficava pensando, planejando e esquecia de dar tarefa para a galinha. E a galinha só fazia a tarefa que o porco mandava, né? Aí, quando o porco começou a ficar sobrecarregado em tentar variar o cardápio, enquanto isso a galinha ficava ciscando, comendo minhoca no quintal, porque não lhe passaram nenhuma tarefa. Com isso, o porco cada vez tinha menos tempo disponível, né? Até que um dia, antes do prazo das 2 semanas, o porco não conseguiu preparar o café da manhã diferente, principalmente devido à sua exaustão, cansaço acumulado, e ele falhou. Vocês devem estar pensando, qual é a lógica do que eu vou falar. Ao ver o não cumprimento do objetivo pelo porco e pela galinha, o fazendeiro foi preparar seu próprio café. E declarando em alto e bom tom, ele disse aos empregados: matem o porco para fazer o bacon e tragam os ovos da galinha. Bem que ele podia fazer uma galinha caipira, né? Mas pegou o ovo, era café da manhã, não era almoço. O porco vira bacon e a galinha, depois de ceder um ovo, continua ciscando, procurando minhocas, como se nada tivesse acontecido. E essa história fala sobre envolvimento e comprometimento. Agora eu pergunto, quem está envolvido e quem está comprometido? Na sociedade, em tudo, há esses 2 grupos, os envolvidos e os comprometidos. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando você come o ovo, a galinha está envolvida, porque foi ela que pôs. Mas não depende dela estar ali para que o café da manhã aconteça. Quando você come o bacon, o porco está todo comprometido, já que ele é o próprio, seu corpo é sacrificado. Para o porco, a entrega foi total, ou melhor dizendo, uma rendição completa, sendo um sacrifício necessário, pois para que seja feito o bacon ou o presunto, o porco precisa ser morto. Deus quer uma rendição completa, mas ele não fala de sacrifício morto, mas sacrifício vivo. Apresente-se vivo, vivendo. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. O sacrifício, geralmente, ele envolvia morte do sacrificado. Cristo foi sacrificado morrendo na cruz. Mas Paulo está dizendo: apresente seu corpo
como um morto vivo, como um sacrifício vivo. Como você pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Paulo talvez possa nos ajudar. Ele escreveu também aos Gálatas, e ele escreveu no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E a vida que eu vivo, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o sacrifício vivo. Paulo diria: eu não tenho nenhum, nada, até que Deus os dê para mim. E tudo que nós temos, irmãos, foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu. Nós somos dispenseiros de Deus. Paulo, quando precisava fazer alguma coisa, ele ficava orando a Deus e esperando as instruções. Ele diz assim: eu estou esperando as instruções do meu Senhor. Certa feita ele estava indo para um local, e aí Deus disse assim: não, você vai para Macedônia. Ele aguardava o que Deus queria dizer para ele. Ele ficava com todo o seu corpo atento à voz, ao direcionamento de Deus. Colocando isso de outra forma, significa morrer para si mesmo e viver para Ele, escolhendo Jesus em vez de você. Não a sua vontade, mas a vontade de Deus. É você dizer não para você, se entregar para Deus. Então ele diz: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é um serviço de adoração. Nós estamos aqui fazendo um culto racional, um serviço de adoração a Deus. O termo adoração diz que é um serviço espiritual que envolve uma entrega total. Não basta estar aqui só de corpo. Você tem que estar em espírito. Aleluia. Glória a Deus. Em adoração ao Senhor. Não é apenas a sua frequência. Não é apenas você chegar e sentar. É absorver o que Deus está tocando ao seu coração. Em algum momento, ou em todos os momentos, Deus está tocando ao seu coração pela sua palavra. Quando lemos a palavra do Senhor, sempre tem algo que Ele toca ao coração nosso. Não toca da mesma forma que toca para a irmã Fátima ou para a irmã Elza. São, às vezes, a mesma palavra toca em situações diferentes. Amém. Um consolo diferente. Oh, glória a Deus, aleluia. Então você pode estar na igreja, mas não adorando porque você não se rendeu. Sem a entrega completa, não há adoração. A menos que haja disposição de entregar tudo de você a Ele. Então, não basta você acenar na hora do louvor, tal, gritar, cantar, dizer amém. Não é adoração se não inclui sua entrega total, sua rendição total. Isso chama-se culto racional. Paulo diz no verso 2: e não vos conformeis com este mundo. Explicando o que isso se refere, é como se
um oleiro que faz o barro. Ele vai transformando até virar um jarro, né? Um copo, um prato. Ele vai transformando aquele barro. Nós somos barro na mão do oleiro, que é Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. E quando Deus está trabalhando na gente, Ele faz pressão. E essa pressão geralmente são situações que nós passamos, mas é Deus buscando nos transformar para ser um varão ou uma varoa perfeita. Ele faz pressão para moldar, conformar na forma que Ele quer, na vontade dEle. Você e eu vivemos em um mundo que também faz pressão, que tenta nos pressionar e nos transformar com os seus valores, os valores mundanos. Eles tentam nos espremer, nos pressionar, para que a gente aceite as suas visões de mundo. E na época da internet, se você não se adequa aos valores do mundo, ele começa aquela frase, cancelamento. Esse daqui não aceita os valores do mundo, cancela ele. Assim como se você ser cancelado pelo mundo fosse uma coisa muito ruim, é uma coisa muito boa. É melhor ser cancelado do mundo do que ser cancelado por Deus. Verdade, aleluia, glória a Deus. Querem nos forçar a fazer coisas conforme a sociedade quer que façamos. Estão tentando nos forçar a abandonar a verdade de Deus pelas mentiras da cultura devassa do mundo. E isso está cada vez mais explícito. Eles não tentam mais nem esconder. E você vê isso acontecendo a todo tempo. Cristãos cedendo à pressão, porque eles não querem ser cancelados. Vê pessoas que se dizem cristãos apoiando líderes políticos que defendem ideologia de gênero nas escolas, que defendem aborto, que buscam destruir a família. Em suma, querem ir contra os princípios cristãos. Você vê cristãos cedendo à pressão porque eles não querem ser rejeitados, porque eles desejam ser aceitos por esse sistema mundial. E vai piorar, irmãos. Os cristãos do início do século, do início da igreja, passaram por coisas muito piores e nunca negaram a Cristo. Nunca. Amém, Jesus. Morreram. Eu estive em Roma e uma das partes turísticas de lá, Roma, você vai andando em Roma, tá tudo moderno, de repente você vê uma coisa de não sei quantos anos atrás, né? Aí você vai lá no Coliseu, você entra, você sente pesado. Ali muitos cristãos morreram de forma terrível, mas não negaram a Cristo. Nero matava cristãos com requintes de crueldade. Crucificava, tocava fogo, fazia tocha de corpos humanos para iluminar o seu jardim. E eles nunca negaram a Cristo. Hoje, um simples cancelamento, a pessoa já está mudando de ideia. E eu digo, vai piorar.
nós vivemos num país que ainda nós podemos fazer culto aberto. Tem países no mundo que você tem que fazer culto às escondidas, porque senão você é pego, colocado quando não é morto, né? Colocado numa prisão perpétua aí, abandonado. Então Paulo diz: não se conforme, não vos conformeis, mesmo pressionado, não se conforme, não se molde aos valores do mundo. Em seu sistema de valores, você vê tudo ao nosso redor hoje, onde as regras do mundo mudam em alta velocidade. E eles querem fazer você aceitar o que eles mudam na educação. Eu fico pensando nos pais cristãos hoje em dia, que tem que mandar seus filhos para a escola. E muitos professores com ideologias do mundo, né, tentando incutir nas crianças esses valores. Então, eles estão tentando mudar na educação, mudar na mídia, mudar nas corporações, na criação dos filhos. No Canadá tem situações que, se você não fizer aquilo que a escola mandou, eles entram na justiça para tomar a guarda dos seus filhos. E o Estado é que tem que tomar de conta. Olha para onde a gente está indo. Querem forçar, influenciar seus filhos, os seus jovens, a se moldar ao mundo dessa sociedade corrompida. E você sabe como se sente quando seu filho chega em casa e você diz uma coisa, então ele diz: ah, mas meus amigos fazem. Cansei, já há bastante tempo, minha filha tirava boas notas na escola, excelente aluna. Aí tinha uma banda baiana aqui, tal de Chiclete com Banana. Ela tinha 15, 16 anos, era o auge do Chiclete com Banana. E aí ela chegava para mim e dizia assim: pai, o senhor não tem nada de reclamar de mim, minhas notas são excelentes, sou a primeira aluna na escola. Eu quero ir para o show do Chiclete com Banana. Ela dizia: minha filha, você tem 15, 16 anos. Já na faculdade, 16 anos, ela estava nas duas faculdades, de engenharia elétrica e direito. E eu botava para ela fazer duas faculdades, porque ela era muito hiperativa. E ela ainda achava tempo para poder querer ir, em vez de cansar, ainda queria ir dar Chiclete com Banana. Aí eu falava assim: pai, as minhas colegas vão. E elas nem têm as notas que eu tenho. Por que o senhor vai negar para mim? Aí a Ione batia. Não vai. Ela chegava no pai, que era coração mole. E não era convertido. E na época não era, também você não era, não. Eu era, já era. Aí eu deixava, mas com uma série de restrições. Tinha que me ligar a tal hora, de tanto em quantos minutos e tal. De uma em uma hora. De uma hora, e eu ia buscar. E assim foi indo, a gente negociando. Depois ela se converteu, primeiro do que eu, e me levou para um encontro de homens, onde eu me converti. Glória a Deus. Foi minha filha, né, que me convenceu a ir no encontro de homens. E a oração da esposa. 7 anos só. Só 7 anos, pouca coisa. Normal. Bem,
digo aos pais: lutem, porque é complicado, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Então, você tem que aconselhar e corrigir seus filhos para os valores do reino. Para finalizar, Paulo diz: não se conforme com este mundo, não deixe esse sistema mundial determinar seu sistema de valores, mas deixe esse sistema de valores ser determinado de forma diferente e distinta. E ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A primeira coisa que Paulo diz é: dá a Deus tudo de você. Sacrifício vivo. Nós já falamos o que é sacrifício vivo. A segunda coisa que ele diz é: não dê ao mundo o que ele quer. Ou seja, não vos conformeis. Aí ele vai, mas então ele diz: transformai-vos. A palavra transformar no grego é metamorfose. É como se fosse uma lagarta se tornando uma borboleta. Metamorfose. Transformar, conformar, de dentro para fora. A razão pela qual não estão tendo mudanças emergentes do lado de fora é porque não estão sendo transformados por dentro. É o Espírito Santo que vai te ajudar a você se transformar de dentro para fora. Então, uma vez que a rendição acontece e você diz não aos sistemas de valores do mundo, Deus assume e começa o processo de transformação. Porque você tem seus pensamentos harmonizados com Deus. O Espírito Santo começa a trabalhar em você e você começa a pensar com os princípios cristãos. Ele não permitirá que germine dentro de você os valores do mundo, porque o Espírito Santo vai estar te ajudando nesse processo. Ele diz que vai transformar a mente, trazer seu pensamento para o pensamento dele. E quando Deus está assumindo, quando ele está pensando, é o que você vai estar pensando ao mesmo tempo. Amém, glórias a Deus. Porque você está totalmente rendido a Ele. Você disse sim a Ele e não ao mundo. E qual a recompensa disto? Um crente não se conforma com o mundo, mas se conforma com Deus. O molde não é o mundo, o molde é o de Deus. E a recompensa disso, por esse caminho, é o seguinte: Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Quer Deus. recompensa melhor que isso? Amém. A vontade de Deus para você agora. Deus tem uma vontade, tem um plano para cada dia da sua vida. Deus tem uma vontade, um plano para cada dia da sua vida. Quando você aceita a Cristo, você entra no plano de Deus. Um plano que cobre todos os detalhes da sua existência. Desde o momento da conversão até o momento de Deus lhe chamar ou no arrebatamento. Não existe nada que se compare à salvação. Nada que se compare à salvação. Aleluia, Jesus. Glórias a Eu Deus. a gente lê a Bíblia, né? Fala que lá no céu vai ter ruas de ouro. Aí eu estava criado, recentemente eles botaram aí um telescópio, né, que vê o início
lá nos princípios do universo. Né? E aí, numa dessas fotos que o telescópio tirou, acho que é James Webb, uma fusão de duas estrelas de nêutron. E o resultado dessas fusões de nêutrons eram maciços de ouro. Aí você diz assim, olha, o céu não tem ouro. Está explicado aí, olha, as estrelas se chocam e formam ouro, e é ouro a rodo. E onde as estrelas, onde o universo está, é o segundo céu. O terceiro céu é onde está o trono de Deus. A Bíblia já dizia isso. Antes de aparecer telescópio, é muito interessante. Para finalizar, Paulo, em Provérbios, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Se você estiver nos moldes de Deus, você confia no Senhor e ele vai endireitar as suas veredas. E é só seguir, porque ele está sob o controle total da sua vida, porque você se rendeu a ele completamente. Amém? Amém. Que vocês fiquem com essa palavra essa noite. Feche seus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Estamos aqui, Senhor, num culto racional. Todos nós aqui entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Amém, o nosso corpo, a nossa humanidade a Ti, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar em nós e nos direcionar no Teu caminho, que é o caminho, o próprio Jesus, como Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, te peço que nos guarde de todo mal. Amém, Jesus. Aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor, que o Senhor nos ajude a levantar, assim como o Senhor levantou Pedro quando ele estava afundando, indo até Ti, Senhor. Então nós estamos indo até Ti, Senhor, neste momento, e tudo que precisar, Senhor, sabemos que a Tua mão poderosa vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos consolar. Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com nossos dízimos e ofertas.